Olá, conversaremos agora sobre o ponto de equilíbrio, mais especificamente o ponto de equilíbrio contábil, né, que costumamos chamar como PEC, só que nesse caso, num contexto com mais de um produto ou serviço, quer dizer, com mais de um objeto de custeio final. Nessa nossa conversa, temos então o objetivo de calcular o PEC com mais de um produto. Produto, serviço ou objeto de custeio final. De conversas anteriores, vimos o conceito do ponto de equilíbrio contábil, quer dizer, contábil porque enfatiza o resultado, quer dizer, o lucro, quer dizer, nesse caso, quando ele é apresentado em quantidade, seria a quantidade vendida que faz com que o resultado seja nulo, o lucro seja igual a zero. Aí o que é que nós verificamos? Que se nós fizéssemos uma sobreposição do gráfico da receita em unidade monetária em função do volume de vendas com o gráfico do gasto total em função do volume e também em unidade monetária, verificaríamos que em um determinado momento esses gráficos se sobrepõem e esse momento ele é chamado, na verdade, de ponto de equilíbrio contábil, que pode ser apresentado em quantidade, o ponto de equilíbrio contábil em quantidade, ou ele pode ser também apresentado em unidades monetárias, quer dizer, o ponto de equilíbrio contábil em unidades monetárias. Então vimos lá do exemplo da fábrica lá Frio Delícia, que tinha gastos fixos da ordem de 1.000, gastos variáveis de 8, preço de 10, que na verdade o ponto de equilíbrio seria de 500 quilos mensais ou um faturamento de 5.000 reais por mês. Como é que chegamos nessa conta? Simples, pegamos os gastos fixos e dividimos pelo ganho unitário apresentado sob a forma da margem de contribuição unitária. Então, se eu preciso pagar 1.000 de gasto fixo e ganho, quer dizer, vendo por 10, mas tem um gasto incremental de 8, então eu tenho um ganho incremental por quilo vendido de 2. Então, para pagar 1.000 ganhando 2, 1.000 dividido por 2 vai ser igual a 500, que foi, na verdade, o ponto de equilíbrio aí que nós encontramos. Ora, se eu preciso vender 500 quilos e vendo cada quilo por 10, então se eu multiplico por 10, aí eu acabo descobrindo o faturamento aí do ponto de equilíbrio contábil unidade monetária, que seria igual a 5.000. Agora, nesse contexto, as coisas eram mais simples porque eu estava considerando apenas um objeto de custeio final, considerando apenas a venda de sorvetes nessas condições. E se de repente tivéssemos mais que um objeto de custeio final, mais que um produto ou serviço? Então, indo adiante, vamos imaginar agora que essa operação ela tivesse mais um produto, ou seja, além do sorvete, que ela já vendia anteriormente, com um gasto variável de 8, preço 10 e um volume colocado de venda de 600 quilos, ela tivesse também comercializando tortas, com um gasto variável de 12, um preço de 20 por quilo e uma quantidade de 300 quilos mensais. Assumindo que os gastos fixos continuariam sendo os mesmos, como é que nesse contexto eu calcularia o ponto de equilíbrio contábil? Ora, como nesse caso existem dois produtos diferentes, aí nesse contexto nós costumamos simplificar calculando apenas o ponto de equilíbrio em faturamento ou ponto de equilíbrio contábil em cifrão. Uma alternativa seria converter os produtos vendidos, como muitas vezes o varejo faz para poder simplificar muitos processos de tomar decisão, por meio de um ticket médio, quer dizer, daquilo que seria uma venda média feita pela empresa. Esse ticket médio faria com que nós voltássemos à situação de ter um único objeto de custeio final, já que estaríamos então tentando entender as implicações sobre essa venda média. Mas se de repente eu quero considerar os dois e sem envolver o cálculo aí de um ticket médio, o que é que então eu poderia fazer? Nesse caso, se eu quero calcular o ponto de equilíbrio em faturamento, eu posso dizer então que esse ponto de equilíbrio em faturamento, ele vai ser igual aos gastos fixos, só que no lugar de dividir pela margem de contribuição
unitária para poder obter o ponto de equilíbrio em quantidade, eu vou dividir, na verdade, pela margem de contribuição em função da receita. Essa margem de contribuição dividido pela receita, na verdade, representa aí uma margem de contribuição percentual. Então, quando eu faço isso, aí eu tenho então possibilidade de encontrar para um ambiente de múltiplos objetos de custeio final, eu tenho a possibilidade aí de encontrar então quem seria esse ponto de equilíbrio em faturamento. E aí, nesse caso, o que é que eu teria? Eu teria o seguinte: se nós estamos vendendo 600 quilos de sorvete a 10 o quilo, estamos tendo um faturamento de 6.000. 600 vezes 10 dá 6.000. Se estamos vendendo 300 quilos aí de tortas, de sobremesas a 20 por quilo, estamos tendo um faturamento de 6.000. Se cada quilo de sorvete me custa 8, 600 quilos me custarão 4.800. Se cada quilo de sobremesa me custa 12, 300 quilos me custarão 3.600. Ora, se eu apuro então a receita, se eu estou tendo a receita de 6.000 com sorvete e 6.000 com sobremesa, minha receita total seria da ordem de 12.000. E se eu apuro os gastos variáveis, a soma de 4.800 com 3.600, aí seria então 8.400. Ora, se a receita, então, se agora eu apuro a margem de contribuição, se a receita foi 6 e o gasto variável do sorvete 4.800, eu teria uma margem do sorvete de 1.200, eu teria uma margem de contribuição da sobremesa de 2.400, e aí se eu somo as duas margens de contribuição, eu chego então na margem de contribuição total de 3.600. Se eu pego a margem de contribuição total e divido pelo faturamento, pela receita total, aí sim eu tenho possibilidade de obter essa margem de contribuição percentual que nós precisamos para poder encontrar esse ponto de equilíbrio em faturamento, em unidades monetárias para um ambiente com múltiplos produtos. Esse cálculo está sendo feito assumindo essas premissas dos volumes de vendas que foram dados. Quer dizer, assumindo então a premissa que essa relação de venda entre sobremesa e sorvete, ela de fato se mantenha. Logo, se eu faço isso, qual vai ser então o ponto de equilíbrio calculado aí para essa operação? Então vamos ver. Então, se eu resolvo fazer então as contas, eu acabo então descobrindo isso. Quer dizer, a margem de contribuição em percentual ela seria 30%. Logo, eu posso dizer que o ponto de equilíbrio em faturamento é o gasto fixo dividido por ela. Se eu pego o gasto fixo da ordem então de 1.000 por mês e se eu divido por essa margem da ordem de 30%, eu acabo descobrindo que ele vai ser igual a 3.333. Quer dizer, essa operação precisaria faturar 3.333 para poder então pagar todos os gastos, sejam eles os gastos variáveis e os gastos fixos. Então, como é que chegamos nessa informação? A partir dessa margem de contribuição percentual, e essa margem de contribuição percentual vai assumir como premissa como é que as vendas aí estariam distribuídas. Outra alternativa envolveria o cálculo de um ticket médio, quer dizer, de uma venda média. Com isso, esperamos ter alcançado o objetivo proposto aí para a nossa conversa, que envolvia calcular o ponto de equilíbrio contábil em unidade monetária e em faturamento, em ambientes marcados por mais de um objeto de custeio final, mais de um produto ou serviço. Bons estudos!